Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu quero te convidar para fazermos juntos algumas adivinhações sobre algumas coisas que acontecerão com um grupo de pessoas que nós chamamos aqui de Aorcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Tenho certeza que depois de alguns fatos que eu vou mostrar aqui para vocês, você irá adivinhar exatamente o que acontecerá a partir de segunda-feira. E fora do nosso país, você também terá alguns elementos para fazer algumas adivinhações. Você conversar com as pessoas que você conhece, puxar o assunto e dizer, olha, eu acho que vai acontecer essa coisa aqui. Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe com os amigos, parentes, sempre dê o seu joinha, mande seu comentário, são formas da gente chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, olha, algumas situações, elas mostram para a gente alguns caminhos, e aí a gente faz uma análise e acaba acertando muitas vezes, né? Bom, STF tem unanimidade para manter condenação de Zambelli. Bom, não era difícil adivinhar que o Supremo Tribunal Federal iria fazer exatamente isso num tempo absolutamente rápido, diligente, para que a senhora Carla Zambelli, além de foragida, tenha agora um carimbo de condenada num trânsito em julgado. Quando a sentença transita em julgado é porque não tem mais recurso. Então agora, o fato dela estar com a fotografia dela nos arquivos da Interpol e procurada em 196 países, olha, tente imaginar que uma pessoa que não pode sair de casa, não pode sair na rua, não conhece ninguém, vai ficar com medo de atender telefone, vai ficar com as suas contas bloqueadas, vai ficar com a sensação o tempo todo que alguém está perseguindo. Olha, a situação é muito complicada, né? E agora, não é uma pessoa que se esconda facilmente. A Europa não tem tantos lugares assim para as pessoas se esconderem sem algum tipo de monitoramento e sem algum tipo de possibilidade da polícia se fazer presente. Ela, obviamente, a imagem dela chega no aeroporto, está registrada, o veículo que ela pegou, vão pegar a chapa, a placa do veículo, a direção, enfim. Olha, não tem, gente. Talvez até nesse final de semana a gente tenha uma surpresa de alguma notícia relacionada à criatura. Ela fez um depoimento muito triste, né? Olha, eu estou saindo, mas ao mesmo tempo muito petulante, muito desafiador. E agora ela esperou o contato e o contato está vindo. Fez ali uma série de milongas, né? Que o filho ficou para trás, a mãe ficou para trás. Olha só, por que não levou a mãe e o filho? Eles não estavam com problemas alguns, né? A mãe, inclusive, se tem algum tipo de laços sanguíneos italianos, ela ia rever alguma pessoa lá na Itália, né? E o filho não ficaria para trás. Mas ela deixou todo mundo para trás, achando que ia manter uma base política e econômica aqui. Quebrou a cara, né? Agora, ela levou uma pessoa, levou o maridão. Marido de Zambelli alegou doença na família para fugir com deputada. Fico imaginando o que ele escreveu lá. Olha, minha mulher é muito doente. Quem é a sua mulher? Carla Zambelli, pessoa muito doente, então quero pedir licença para me ausentar. Resta saber se a licença é remunerada ou não. Coronel Aginaldo Oliveira, marido de Carla Zambelli, alegou doença na família para se ausentar de cargo público e viajar com o deputado. Ele é secretário de segurança lá numa cidade do Ceará, Caucaia. Então, enfim, né? Tá aí o casal de pombinhos foragidos, hein, meu amigo? Onde é que você amarrou o seu burrinho, hein? Aí vai ficar com essa situação de ser de estar contaminado pelo vírus do foragido ou da foragida, né? Bom, Bolsonaro se aloja no Palácio dos Bandeirantes e faz intensivão antes de depor ao STF. O que eu comentei aqui com vocês nos nossos programas anteriores? Qual seria a estratégia de defesa que o Bolsonaro irá apresentar no plenário do Supremo Tribunal Federal? Ele, enfim, será inquirido pelo Ministério Público, eu sou Paulo Gonet, pelo ministro Alexandre de Moraes, pode ser inquirido também pelos advogados. Agora, se ele não tem a obrigação de responder as perguntas de todos, ele pode responder apenas as perguntas que ele achar conveniente. Agora, de todo modo, ele, como não se segura, ele está sendo obrigado a estudar, talvez, pela primeira vez na vida. Na presidência da República, ele só vagabundeou, né? Não estudou nenhum tema, é uma pessoa
é uma pessoa completamente distante de qualquer tipo de conhecimento de algo que interessa, e agora vai ser obrigado a fazer um intensivão. Vocês conseguem imaginar? Os advogados de Bolsonaro, eles vão arrumar alguém careca, né, para fazer o papel do ministro Alexandre de Moraes, vão armar uma cenografia lá no palácio, né, e vão ficar fazendo as perguntas que seriam feitas ou que serão feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo advogado de defesa, principalmente, aí vai ser só o ensaio, né, e pelo Procurador-Geral da República. Só que tem um negócio, o Bolsonaro, ele lidou a vida inteira com as pessoas ao redor dele, com pessoas com pouquíssima inteligência. Então, ele vai se deparar com duas figuras que são muito preparadas: o Procurador-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes. Então, uma pessoa para estudar alguma alternativa, com tantos rastros atrás, olha, vai ser um desgaste muito grande. Não nos surpreendamos se no dia ele passar mal, porque o estresse vai ser muito grande, gente. Muito grande. Eles vão destrinchar esse processo todo, essas peças todas, vão dar marteladas, e aí se tiver ali um ator careca na frente dele, ele vai tremer. Então, o fim de semana do Inelegível será completamente diferente do nosso, né? Mas enfim, é o que está acontecendo. Bom, empresa de Trump pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Pô, puxa vida, gente, é um negócio tão patético, tão bizarro. Estão inventando uma teoria que o ministro Alexandre de Moraes quis interferir na jurisdição dos Estados Unidos da América, como se alguém pudesse fazer isso, alguém exercer algum tipo de poder dentro da jurisdição do Estado americano, e eles, olha, fizeram uma coisa aqui contra um cidadão norte-americano, enfim, e nós estamos protestando e agora queremos processar o ministro Alexandre de Moraes. Aí eu vi na CNN o advogado da empresa lá, da Trump Media e da Rumble. É uma figurinha, hein? A figura. Não sei, provavelmente ele não entende nada do direito constitucional brasileiro, porque se ele entendesse... Aliás, ele não deve entender nada de direito constitucional de lugar nenhum do mundo, porque é muito básico, né, de saber o que é uma jurisdição. Jurisdição vem do latim juris dicere, né, dizer o direito. A jurisdição significa a possibilidade de você exercer o direito dentro de um determinado território soberano. Olha, o ministro Alexandre de Moraes não pode, nem sonhou, nunca pensou em fazer qualquer ato que tivesse efeito num outro país, muito menos nos Estados Unidos da América, mas é isso que a criatura está dizendo, o advogado aqui enfim, que foi insuflado. Ele tentou aliviar ali o Dudu Bananinha, não, Dudu Bananinha não tem nada a ver com isso, mas tem sim, nós estamos sabendo. Isso aí não surgiu do nada, né? E agora, com muitos problemas entre Trump e o senhor Elon Musk, dono de uma rede também, que aqui no Brasil foi sancionado, a rede foi tirada do ar, ele teve que colocar o rabinho entre as pernas para voltar a operar com X aqui. Enfim, vai ser muito difícil que haja algum tipo de repercussão contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas vou colocar só um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza. A juíza, ou seja, não é uma ação nova, é uma ação que eles já fizeram, que a juíza disse o básico, falou, olha, senhor advogado, aliás, o advogado é uma espécie de jeguinho, né? Jeguinho lustroso norte-americano. Ele seria se a gente chamar ele de jegue, acho que jegue em inglês é donkey, ou mule, né? Mule. Então, o senhor doutor Mule. A jurisdição do nosso país é praticada aqui, o exercício da jurisdição é no nosso território. Nos Estados Unidos, quem pratica são vocês. Agora, pela ideia da criatura, querer processar o ministro Alexandre de Moraes, que é um servidor público, né, da mais alta corte do nosso país, atuando no dever funcional dele. E ele quer processar o ministro pelo exercício de uma atividade. Será que é muito difícil para o senhor Mr. Donkey ou Mr. Mule? O senhor, se vier para o Brasil alugar um carro e for multado por algum tipo de infração de trânsito, a multa irá chegar para o senhor nos Estados Unidos, provavelmente por e-mail, como fazem as operadoras, né, de locação de veículo. E o senhor será multado, e o senhor será descontado no seu cartão de crédito. Isso é invasão na jurisdição norte-americana? Invasão na soberania de um cidadão norte-americano? É muito difícil para o senhor entender isso. Agora, o senhor acha
que o certo seria o policial que fez a autuação, que ele procurasse o corpo diplomático dos Estados Unidos, os tratados internacionais, para cobrar uma multa? Gente, é por isso que a gente tem que chamar essas criaturas de figuras quadrúpedes, né? E aí, não vai acontecer nada com o ministro Alexandre de Moraes, não, e como vocês estão vendo, o ministro Alexandre de Moraes não está recuando nem um milímetro, não mostra, não titubeia nem um milímetro. Então, a cadeia para agora o que está fazendo intensivão, o Bolsonaro e Sorcrim, é garantida, né, gente? É difícil adivinhar isso? Bom, rompimento com Trump faz Elon Musk perder 143 bilhões em uma tarde. Gente, o que acontece é o seguinte, nós estamos aí diante de uma situação, ela tem mais essa aqui, ó, Musk deportado, aliado de Trump sugere que bilionário seja expulso dos Estados Unidos. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para a gente adivinhar, né? Numa briga entre uma pessoa que é um empresário bem-sucedido, né, porque acumulou muito dinheiro, contra o chefe de uma gangue, de uma quadrilha de gangsters, nesse tipo de conflito, quem é que pode se dar bem no final da história? Ah, mas o Trump tem menos dinheiro, o Elon Musk é o cara que tem mais dinheiro no mundo. Olha só, mas num piscar de olhos, o Elon Musk fica pobre diante de uma atitude que Trump pode exercer. Até porque eu já conversei com vocês aqui, ele é absolutamente inimputável criminalmente. Por qualquer ato que ele fizer, se ele alegar que é interesse dos Estados Unidos, não acontece nada com ele. Então o cara tem uma estrutura gigantesca nas mãos, tem a polícia norte-americana, o FBI, tem a CIA, tem os órgãos de Estado, tem a máquina de guerra, tem tudo na mão dele. Então, e tem os eleitores, né, que votaram nele, tem uma grande parte da opinião pública que está com ele. Então, qual é a chance do senhor Elon Musk fazer uma cosquinha no Trump? Olha, ele está lidando com gente que chegou aonde chegou, não é porque era sensato, porque era cristão, porque era bom, porque era ético, porque era correto, não. E ele está demorando um pouco para perceber isso, porque ele cutucou a figura do Trump, e não nos surpreendamos se eles fizerem um acordo, porque gangster tem essa coisa também, né? Eles vão começar a colocar ali na ponta do lápis qual o tipo de prejuízo que pode acontecer por um lado e para o outro. O Trump sabe que pode esmagar o Elon Musk, pode tirar ele do planeta, ele pode até prender o Musk. Pode, inclusive o Steve Bannon, ele sugeriu uma estatização das empresas do Elon Musk. Ou seja, pega as empresas do Elon Musk, toma as empresas, dá lá uma indenização qualquer, arbitra, deposita num banco e prende o cara por ter atuado de alguma maneira contra o Trump. Ele está inimputável, uma pessoa sem ética, sem princípios e sem escrúpulos, né? Que é muita coisa. É essa turma da extrema-direita. Só que aqui no nosso país, na nossa jurisdição, o arraial da Papuda vai ser muito movimentado nesses dias. Então, anote aí, final de semana Bolsonaro fazendo intensivão, deve ficar totalmente descontrolado, não se assustem se ele começar a passar mal, ainda nesse final de semana, hein? Olha, porque já houve situações parecidas. O bicho fica nervoso, começa o camarão, o ataca de uma forma impiedosa, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário aqui para o nosso portal, a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!